Eu vou ligar os átomos periféricos à central usando um par eletrônico e o que sobrar eu vou colocar como par isolado no átomo central. Tá? Então eu tenho 4 pares, 1, 2. Obviamente os hidrogênios já estão, né, com a necessidade eletrônica deles satisfeita, né? Cada um passa a ter 2 elétrons, porque esse tracinho representa esse compartilhamento de elétrons. Eu tenho 2 pares ainda para distribuir. Eu vou colocar aqui. A gente distribui esses pares. Nós ligamos os átomos periféricos ao central. Com um par eletrônico. A gente distribui todos os pares até que todos os átomos estejam ligados por um par. E depois nós distribuímos os pares remanescentes entre os átomos periféricos e em sobrando elétrons a gente distribui a gente coloca esses pares remanescentes no elemento central, no átomo central. Aí, em seguida, a gente verifica a regra do octeto. Se não for satisfeita, se não foi, remanejam-se os pares eletrônicos dos átomos periféricos. Vamos concluir a série. Tem duas outras moléculas que a gente sempre usa para compor uma série isoeletrônica. Isoeletrônica quer dizer com o mesmo número de elétrons, ou seja, 8 elétrons formando 4 pares, que vão dar estruturas diferentes da água. O primeiro exemplo que eu quero pegar com vocês é a amônia. E o segundo exemplo é o metano. Então, para a amônia, primeira coisa que eu faço é pegar o número de elétrons de valência. Nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Né? Hidrogênio tem 1, hélio tem 2, lítio tem 3, berílio tem 4, boro tem 5, carbono tem 6 elétrons no total, né? Nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9. Tirando os 2 elétrons da camada mais interna, eu fico com 4 para o carbono, 5 para o nitrogênio, 6 para o oxigênio e 7 para o flúor. Então, o nitrogênio ele tem 5 elétrons e eu tenho 3 átomos de hidrogênio, vou ter 8 elétrons no total. Mesmo número de elétrons da água. Por isso que a amônia é isoeletrônica com a água. O carbono tem 4, mas tem 4 hidrogênios, no total vai dar 8 elétrons. E é por isso que água, amônia e metano formam uma série isoeletrônica.
Se eu tenho 8 elétrons, eu obviamente vou ter 4 pares. Em todos os casos que eu estou discutindo com vocês, eu tenho hidrogênio. E o hidrogênio vai ser sempre terminal, né? Então eu coloco o nitrogênio na posição central, distribuo o mais simetricamente possível os outros átomos. E aí vou distribuir os pares. Então eu distribuo um par para unir cada átomo periférico ao central. No caso da amônia, distribui 3 pares, sobra um par. Eu não posso colocar nos átomos periféricos, porque o hidrogênio só admite 2 elétrons. Eu vou colocar no nitrogênio. Para o metano, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Só que no caso do metano, a distribuição dos 4 pares já gasta todos os pares que eu tenho disponíveis. Eu sempre tenho que verificar a regra do octeto, né? Que aqui é tão óbvio, né? Cada hidrogênio fazendo uma ligação atinge o número de elétrons que precisa. Eu vou ver o átomo central. O átomo central ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons, regra do octeto atingida. O carbono tem 2, 4, 6, 8, regra do octeto satisfeita. E sobre a geometria? A gente já vai falar sobre a geometria? Eu vou colocar aqui para a gente ficar com a série inteira. Vamos fazer, antes da gente falar da geometria molecular, vamos fazer uma outra substância, né, para acrescentar algum desafio à nossa conversa. Vamos fazer o íon carbonato. Porque até agora a gente só está considerando espécie neutra. Vamos pegar uma espécie que tem a carga. É claro que se eu tenho uma espécie que tem carga, esse número de elétrons a mais ele tem que aparecer ali no meu cômputo de elétrons disponíveis. Então, como é que eu faço? O número de elétrons disponíveis é 4 que vem do carbono, 3 vezes 6 que vem do oxigênio, mais 2 elétrons, que é a carga. Então, isso aqui é o carbono, isso aqui é o oxigênio, isso aqui é a carga. Então, eu não posso esquecer de levar em consideração a carga. 6 vezes 3, 18, 18 e 2, 20, com 4, 24 elétrons. Portanto, 12 pares. Só tem o carbono e oxigênio. Quem é o menos eletronegativo? Carbono, ele vai no meio da estrutura. Eu vou fazer assim, tá? A recomendação é que você distribua o mais simetricamente possível os periféricos ao redor do central. Mas como por enquanto eu só estou discutindo a estrutura eletrônica, não vou me preocupar com isso. Eu tenho 12 pares, então eu vou distribuir um par, vou gastar um par para ligar cada átomo periférico ao central. Então eu vou gastar 3. 1, 2, 3. A nossa regrinha fala o quê? Bom, eu ainda tenho pares, né? Liguei os periféricos ao central, gastei 3 e ainda tenho 9. Então, agora eu começo a distribuir os pares remanescentes nos átomos periféricos. Como? Eu vou colocar tudo aqui? Não. Eu vou distribuir alternadamente. Então, eu gastei 3 pares. Então, 1, 2, 3. Ainda tenho 9. Coloco um aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha que legal.
distribuir, isso aqui tem carga 2-, distribuir todos os 12 elétrons que eu tinha, 3 como pares compartilhados e o resto como par isolado. O que eu tenho que fazer agora? Bom, eu não tenho mais par, eu zerei tudo, eu tenho só que ver se a regra do octeto foi satisfeita, né? Nas estruturas de Lewis. Para cada átomo de oxigênio, todos eles são iguais, tá vendo? Todos eles têm 3 pares isolados e um compartilhado, todos eles. Então basta eu fazer isso para um deles. Então, 2, 4, 6, 8, octeto satisfeito, todos os oxigênios estão ok com a regra do octeto, mas o carbono não está. O carbono tem 2, 4, 6. E aí eu falo para vocês, isso aqui eu estou falando como uma preparação para a gente entender, para a gente combinar, normalizar como nós vamos escrever as estruturas de Lewis, porque eu acho uma vergonha, né, a gente chegar nesse nível, então eu fico muito brava quando em algum momento, lá em alguma prova, o aluno vai e me deixa desse jeito o carbono, porque obviamente não está certo, certo? O carbono não pode ter 6 elétrons, a camada de valência, né, quando ele... Na verdade, ele não pode ter 6 elétrons quando ele faz as ligações, ele tem que ter 8. Né? Ele também não pode ter 10. Ele tem que ter 8. Agora, que diabos? Eu não tenho mais par eletrônico para distribuir. O que eu faço? Eu crio uma dupla por remanejamento. Aí, como é que eu faço? Eu remanejo um par eletrônico de qualquer um dos oxigênios. Esses 3 oxigênios, eles são equivalentes. Então, eu posso tirar daqui, por exemplo, e fazer a ligação dupla. Para o oxigênio não muda nada. Para o oxigênio, ele continua com 8 elétrons. Só que agora, ao invés de serem 3 pares isolados e um ligado, são 2 isolados e 2 ligados. Mas para o carbono faz toda a diferença, porque agora ele passa a ter os 8 elétrons. E aí eu pergunto para vocês, faz diferença, do ponto de vista desse íon poliatômico, faz diferença se o elétron vem desse oxigênio ou desse? Não, porque eles são equivalentes. Então, essa estrutura aqui, ela é análoga em energia a essa aqui, ó. Que é análoga a essa estrutura aqui. Aliás, gente, por favor, né, se em alguma prova, em algum momento eu pedir para vocês montarem, né, a estrutura de Lewis para qualquer espécie química, deixem claro o que vocês estão fazendo, né, porque é comum o aluno fazer assim, ó. Eu que me vire. Eu que me vire. Não é? Dá certo. Parece uma tábua de tira-o-árvore. Vocês estão rindo, mas eu juro que é assim em prova. Vocês concordam que essas 3 estruturas são equivalentes? Saúde. Então, a gente representa aqui, ó, essas estruturas, ao contrário daquela setinha do equilíbrio, a gente representa por essa setinha que indica que todas essas formas aqui, elas têm a mesma energia e, portanto, a mesma probabilidade de acontecer. Se elas têm a mesma probabilidade de acontecer, o que vocês acham que vai acontecer? Do ponto de vista, assim, na prática, vocês vão ser reduzidos ao tamanho de um átomo. Aí vocês olham para um íon carbonato. O que vocês acham que vocês vão ver? Vocês acham que vocês vão ficar vendo uma ligação dupla que fica pulando de átomo em átomo? Ela não fica pulando. Essas são
Lá em química orgânica, né, é muito comum a gente usar essa representação, né? Por exemplo, na estrutura do benzeno, né? Você pega a estrutura do benzeno. Aí o que é muito comum a gente fazer? Você faz isso aqui, né? Tchunk, tchunk e tchunk. E aí isso vai dar essa estrutura aqui. Que não tem nenhum motivo para ficar aqui também. Então isso aqui pode vir para cá, isso aqui pode vir para cá, isso aqui pode ir para lá. Como é que a gente aprende? Essas estruturas a gente chama como mesmo? Estruturas de ressonância. Só que vocês acham razoável que o elétron fique pulando? Quem fala que pula? Gente, os elétrons gostam de brincar de amarelinha, né? Se eles pulassem, que evidência... Vocês são cientistas agora, né? Aí vocês têm dois modelos, né? Alguém fala assim, ó, não fica pulando. Se você quiser saber se fica pulando ou se não fica pulando... Bom, se não fica pulando, qual que é a outra alternativa? Oi? Pular, girar, rodopiar. Não. Deixa a molécula paradinha lá. Qual a outra opção? Por que não? Se tudo tem igual probabilidade de acontecer, por que não pode acontecer tudo de uma vez? Por que o meu íon carbonato não pode ser a superposição dessa e dessa estrutura? É uma outra explicação, não é? Vocês concordam? Agora, vocês são os cientistas da história. Como é que vocês diferenciariam essas estruturas assim, com ligações duplas e simples, que ficam se alternando no tempo, com um modelo no qual essa ligação, ela não está localizada? Esse corredor aqui é sempre uma emoção diferente em cada dia. O que tem de diferente de uma proposta e da outra? Vamos esquecer um pouquinho o carbonato, já que a gente está falando, isso aqui é uma proposta, né? A ligação dupla ela fica pulando. A outra proposta é assim, eu tenho a sobreposição de todas as possibilidades, então eu tenho... Eu odeio quando isso acontece. Passou. Como é que eu diferencio uma coisa da outra? Oi? Tem uma coisa mais simples, né? Porque não necessariamente vai conduzir, né? Você pega, por exemplo, grafite, ele vai conduzir. Mas você tem um arranjo, é um arranjo tridimensional no grafite, você não tem moléculas, né? A ligação covalente, eu já falei para vocês, ela tanto pode originar uma substância que tem um retículo cristalino, como ela pode gerar uma substância molecular, que tem unidades discretas. E o benzeno, por exemplo, é uma substância que forma unidades discretas. Para você ter condutividade, não basta você ter a deslocalização de carga que você tem naqueles planos do grafite. Ó, se tivesse... Hoje o lado de cientista de vocês está muito apagado. Se eu tivesse esse tipo de estrutura, eu veria para o benzeno uma sequência, ou eu seria capaz de detectar ligações simples e ligações duplas. Certo? Porque elas só iam estar mudando de lugar. Uma ligação química covalente, quanto mais forte ela é, o que vocês acham que acontece com a distância entre os átomos? Pega, por exemplo, carbono-carbono, ligação simples, tem uma distância x. Pensa numa ligação dupla, o que vai acontecer com a distância entre os carbonos? Vai diminuir, porque a ligação é mais forte. Uma ligação tripla, mais ainda.
Se eu tivesse ligações simples e ligações duplas, eu seria capaz de detectar, porque eu tenho ferramentas que me permitem fazer isso. Vocês lembram como é que a gente caracteriza, uma forma da gente caracterizar a força de uma ligação covalente? Se ela é simples, se ela é dupla ou se ela é tripla, a gente tem um nome que caracteriza a ligação, não tem? Não é sigma e pi. Oi? Alguma forma de caracterizar a ligação que tem a ver com a força dela. Já ouviram falar em ordem de ligação? Sim ou não? Ninguém ouviu? Tem uma forma de eu caracterizar as ligações covalentes que é através da ordem de ligação. Essa ordem de ligação, ela está diretamente relacionada à força da ligação. É muito fácil. Ligação de ordem 1 é uma ligação simples. De ordem 2 é uma ligação dupla. De ordem 3 é uma ligação tripla. Então, ordem de ligação. Ordem 1 é simples. Ordem 2 é dupla. Ordem 3 é tripla. E, geralmente a gente para aqui. Então, se no benzeno a ligação dupla ficasse pulando para cá e para lá, eu deveria ser capaz de identificar carbonos com ligação simples e carbonos com ligação dupla. Eu deveria ser capaz de identificar ordem 1 e ordem 2 para a ligação carbono-carbono no benzeno. Mas o fato experimental é que eu não identifico carbonos diferentes. Eu só vejo um tipo de carbono, um tipo de distância entre átomos de carbono. E quando a gente compara, a distância de ligação carbono-carbono simples, ela é maior do que a carbono-carbono dupla. E o valor que eu vejo no benzeno, o valor experimental, é intermediário entre uma ligação simples e uma ligação dupla.